Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje falaremos sobre grandezas, como elas se relacionam e também sobre porcentagens. Inicialmente, desejamos saber o que é uma grandeza. Em matemática, entende-se por grandeza tudo o que pode ser medido e que possui uma unidade de medida específica. Assim, podemos falar em grandezas como o tempo, a velocidade, área, massa, etc. Note que essas grandezas que acabamos de mencionar possuem suas respectivas unidades de medida: hora, quilômetro por hora, metro quadrado, quilograma e assim por diante. Diariamente, sem que percebamos, realizamos comparações com os mais diversos tipos de grandezas. Como isso é feito? Fazemos isso ao comprarmos alguma mercadoria e analisarmos o custo-benefício, ou seja, se vale mesmo a pena pagar o preço que é pedido em troca do produto ou serviço a ser prestado. Realizamos comparação entre grandezas também quando avaliamos o desempenho ou eficiência de determinado procedimento, dentre outros. Desejamos agora saber mais sobre como essas grandezas se relacionam e como isso nos ajuda nas comparações e escolhas que fazemos diariamente. Como já falamos, em se tratando de grandezas, desejamos saber o modo como essas grandezas se relacionam, já que isso nos auxiliará toda vez que necessitarmos realizar alguma comparação entre elas. Começamos então com dois exemplos simples. O tempo que se gasta numa viagem depende da velocidade do veículo. Nesse exemplo, as grandezas envolvidas são o tempo e a velocidade. O nosso segundo exemplo. A nota que um aluno obtém em uma avaliação depende do número de questões que ele acerta. Agora, nesse exemplo, as grandezas envolvidas são a nota e o número de questões corretas. Nas duas situações que acabamos de descrever, você observa que existem grandezas que variam: tempo, velocidade, nota e número de questões corretas, uma dependendo da outra. Essas grandezas que se relacionam entre si são chamadas grandezas variáveis dependentes, já que uma depende da outra para poder ser quantificada. Agora, falaremos um pouco sobre o tipo de relação que as grandezas mantêm entre si. Os modos de como essas grandezas variam determina se elas mantêm uma relação direta ou inversa. Se aumentando o valor de uma delas um certo número de vezes, o valor correspondente da outra também aumenta esse mesmo número de vezes, isso significa que elas mantêm uma relação direta. Nesse caso específico, dizemos que são diretamente proporcionais. Vamos entender melhor. Na situação que citamos como exemplo, e que temos como grandezas a nota de uma avaliação e o número de questões respondidas de modo correto, é óbvio que quanto maior o número de questões respondidas corretamente, maior será a nota obtida pelo aluno. É então dessa forma que essas grandezas se relacionam, de maneira direta. As duas grandezas nessa situação, a nota de uma avaliação e o número de questões respondidas de modo correto, são chamadas diretamente proporcionais. Mas atenção, nem sempre as grandezas mantêm uma relação direta, como as que acabamos de apresentar. Pode ocorrer que, se aumentamos o valor de uma das grandezas certo número de vezes, o valor correspondente da outra diminui esse mesmo número de vezes. Significa, então, que essas grandezas mantêm uma relação inversa. Nessa situação, dizemos que as grandezas são inversamente proporcionais. Voltemos ao exemplo citado anteriormente: o tempo que se gasta numa viagem e a velocidade do veículo. É óbvio que quanto maior a velocidade, menor será o tempo gasto para se fazer determinado percurso. Por outro lado, quanto menor for a velocidade, numa situação de engarrafamento, por exemplo, maior será o tempo gasto para se fazer esse mesmo percurso. As duas grandezas nessa situação, tempo e velocidade, se relacionam de modo inverso. Por isso,
são chamadas inversamente proporcionais, ou seja, dobrando uma delas, a outra se reduz à metade. Triplicando uma delas, a outra se reduz à terça parte e assim por diante. Para melhor entendimento, citaremos outro exemplo de situação na qual as grandezas envolvidas se relacionam de modo inverso, ou seja, são exemplos de grandezas inversamente proporcionais. O tempo gasto em determinada construção é inversamente proporcional ao número de operários que estão trabalhando. De fato, o raciocínio é o mesmo utilizado no exemplo anterior. Quanto maior o número de operários trabalhando, menor será o tempo de conclusão da obra. Por outro lado, quanto menor o número de operários trabalhando, maior será o tempo gasto para a conclusão dessa mesma obra. Agora que já conhecemos o modo como as grandezas podem estar relacionadas, desejamos, com base nas grandezas envolvidas, estudar e solucionar alguns problemas que envolvem estas grandezas. Vamos raciocinar no seguinte exemplo inicial. Quando um veículo parte em viagem por uma estrada, leva um determinado período de tempo para completar o percurso, dependendo da velocidade com que desenvolve. Já havíamos comentado que, nessa situação, as grandezas envolvidas mantêm uma relação inversa, ou seja, são inversamente proporcionais. Nessa situação, estamos envolvendo as grandezas velocidade e tempo por meio de uma proporção. Não é difícil perceber que, se o veículo aumenta a sua velocidade, o tempo gasto para chegar a Salvador, por exemplo, diminuirá. Por outro lado, se o motorista diminuir a velocidade, levará um período de tempo maior para completar a viagem. Vamos exemplificar com uma situação concreta. Um carro de passeio leva exatamente 1 hora para sair de uma cidade a outra, desenvolvendo velocidade de 80 km por hora. Dadas as mesmas condições de trânsito, se a sua velocidade aumentasse para 100 km por hora, em quanto tempo ele estaria, por exemplo, no centro de Salvador? Inicialmente, vamos identificar quais são as grandezas envolvidas: tempo e velocidade. Em seguida, analisamos o modo com o qual essas grandezas se relacionam. São grandezas inversamente proporcionais, pois, conforme já comentado, se aumentamos a velocidade desenvolvida pelo carro de passeio, levaremos menos tempo para chegar ao destino pretendido. Agora, basta escrever a proporção associada ao problema. Tempo, 60 minutos, e a velocidade correspondente de 80 km por hora. Chamaremos de tempo x minutos, pois desejamos descobrir esse valor, e a velocidade associada 100 km por hora. Tratando-se de grandezas inversas, invertemos uma das razões que envolve a proporção. Escolhemos arbitrariamente inverter a razão que envolve a grandeza velocidade, escrevendo então 60 sobre x é igual a 100 sobre 80. Por último, aplicamos a propriedade fundamental das proporções, multiplicando meios e extremos para chegarmos ao resultado procurado. 100 vezes x é igual a 4.800. Resulta, então, que o valor de x encontrado é igual a 48. Concluímos, então, que ao aumentar a velocidade para 100 km por hora, o tempo gasto para se chegar ao centro de Salvador passará a ser de 48 minutos. Nesse caso, em relação ao tempo levado anteriormente, houve uma antecipação de 12 minutos. Esta situação-problema, que acabamos de apresentar, relacionou duas grandezas. Nela eram conhecidos 3 valores, 2 valores da primeira grandeza e 1 valor da segunda grandeza. O objetivo era calcular o quarto valor relacionado com a segunda grandeza. Por isso, problemas como esse recebem o nome de regra de 3 simples. Falaremos agora sobre outro importante conteúdo: porcentagens. Certamente, essa palavra é bem conhecida para você.
bem como o símbolo utilizado para representar porcentagens. Quem não se lembra de estar passeando e ler um anúncio na entrada de uma loja? Liquidação 30% de desconto, só hoje. Pois bem, um modo bastante usado no dia a dia para comparar dois valores são as porcentagens. Para entendermos melhor como realizamos essa comparação, vamos imaginar uma situação na qual teremos que responder às dúvidas de dois consumidores. O primeiro consumidor realiza o seguinte questionamento: na compra de uma geladeira, obtive um desconto de R$10. Esse desconto é pequeno ou grande? Essa é uma boa pergunta, não é verdade? Nesse questionamento, o consumidor deseja saber se esse desconto vale mesmo a pena. O segundo consumidor, por sua vez, se defronta com a seguinte situação: o preço de um aparelho de som aumentou R$10 da semana passada para cá. Diante disso, ele questiona: esse aumento é pequeno ou grande? Novamente, esse outro consumidor deseja saber se ainda vale comprar o aparelho de som após esse aumento. Como ajudar esses consumidores a tomar uma decisão correta e fazer a escolha certa? Para podermos responder a essas dúvidas, nós precisamos conhecer o preço de cada mercadoria antes do desconto ou antes do aumento. Vamos supor, para as duas situações, que a mercadoria custasse R$1.000. Nesse caso, é claro que o aumento ou desconto de R$10 seria considerado pequeno, pois eles representariam 1/100º do preço da mercadoria, ou seja, 1%. Como chegamos a esse valor? Basta dividirmos 10 por 1.000. O resultado encontrado multiplicamos por 100, ou seja, 10 sobre 1.000 resulta em 0,01. Multiplicando esse valor por 100, encontramos a taxa percentual de 1%. Por outro lado, se a mercadoria custasse R$100, tanto o aumento como o desconto seriam considerados muito grandes, pois representariam 1/10 do preço da mercadoria, ou seja, 10%. Como chegamos a esse valor? Novamente, basta dividirmos 100 por 1.000 e o resultado encontrado multiplicamos por 100, ou seja, 100 sobre 1.000 resulta em 0,1. Multiplicando esse valor por 100, encontramos a taxa percentual de 10%. Basicamente, nas duas situações citadas, o que acabamos de fazer foi uma comparação entre dois valores e, para isso, usamos as porcentagens. Observe que as situações descritas aqui estão condizentes com nossa realidade. Praticamente todos os dias você vê na televisão ou lê em jornais, revistas, etc., alguma coisa relacionada com a expressão porcento. São anúncios de liquidações, descontos, taxas, índices e outras inúmeras informações que utilizam a expressão porcento. É bom sabermos que essa expressão já é usada há muito tempo. Ela vem do latim per cento, que quer dizer por 1 cento. Assim, quando você lê ou escuta uma afirmação como grande liquidação de verão nas lojas Araújo, 40% de desconto em todos os produtos, significa que você tem um desconto de R$40 para cada R$100 de compras efetuadas. Sabendo interpretar essas taxas, você poderá decidir se vale a pena o custo-benefício do desconto ou se você prefere uma promoção mais atraente financeiramente. Ficamos por aqui. Um abraço e bons estudos.